E o jeito que as pessoas falam que levaram chibatadas é um jeito que consegue ser poético, mas não mais duro ao mesmo tempo. Um galho nas minhas costas significa uma chibatada. Toda a imaginação que eu tinha de Amada, da Toni Morrison, em que essa história seria muito parecida com A Cor Púrpura da Alice Walker, tudo isso se concretizou. As histórias são diferentes, mas quem já leu A Cor Púrpura e pegar a Amada, eu acho que vai se lembrar muito de uma trajetória de muito sofrimento, uma trajetória dura, sendo que os elementos aqui um pouco distintos, porque na Cor Púrpura tem a questão da relação, da emancipação, do empoderamento. Aqui o tema é basicamente os resquícios da escravidão. O papel da escravidão e todas as consequências que toda essa violência, todo esse período trouxe para as vidas desses seres humanos negros que foram totalmente violentados. Então aqui a gente já começa com a Sete. A Sete, ela já foi escrava e ela agora tá livre e tá vivendo a vida. Ela tem a filha dela, que é a Denver, e ela tá numa casa em que a gente tem o clima assim de que ela fala o tempo todo que tinha uma senhora que ficava lá, que chamava Baby Suggs, mas que ela já morreu. A Baby Suggs já morreu, e tem até uma criança assim na casa que aparece, mas ela é um fantasma. E também aquela casa, ela também aparece a Baby Suggs, apesar da Baby Suggs estar morta, mas tudo isso numa presença assim, ou figurada ou na imaginação da Sete, da Denver. A Sete já fala muito de dor, de desespero, e já fica na narrativa a lembrança de um período que ela teve que passar por um rio, passar por um mato, roubaram o leite dela. Ela vai falando desse tempo do passado de forma bem dura, mas bem básica, até que chega lá um rapaz chamado Paul D. E a Sete já conhece ele entra, eles conversam, e aí o Paul D acaba que fica tendo uma relação com a Sete ali naquela casa, com a filhinha dela, Denver, que no início até rejeita muito o Paul D. E quando eles estão já meio que sendo uma família, a Denver já tá assim, se acostumando com o Paul D. Eles têm assim uma relação bacana, mas aí eles encontram uma menina num rio, socorrem essa menina é um pouco estranha e o nome dessa menina é Amada. E aí o que acontece? Amada, o livro, é uma narrativa assim que mistura memórias com a relação que a Sete, a Denver e o Paul D vai ter com a Amada. O clima é um clima assim que é de muitos fantasmas assim na vida da Sete, dessa família. A Sete vai voltar para o passado diversas vezes para falar de como era a vida nessa fazenda que era chamada Docilar, e essa fazenda que eles eram escravizados. E ela, até a adolescência dela, como era a relação com a mãe dela. Ela era casada, a gente já vê que ela era casada com um outro escravo chamado Hale, e que por algum motivo a gente não sabe que ele tá morto. Ninguém diz que ele tá morto, diferente da Baby Suggs e de uma criança que aparece ali pela casa e que todo mundo diz que ela já tá morta. E também o Paul D
não quer contar muito, que era amigo do Hale, que era o marido da Sally, não quer contar muito sobre o Hale. A gente sabe que na fuga dessa fazenda, eles fugiram dessa fazenda do Ocilar, a gente sabe que a Seth estava grávida da Denver, e a gente sabe que eles tinham combinado de se encontrar num determinado ponto, mas deu errado. Então, a partir daqui, a gente vai ter em Amada, nesse livro todo, não tem tanta coisa acontecendo, é mais a vida da Seth hoje, todo o significado dessa relação com Paul D e como que Amada vai entrar na vida da Seth para tanto trazer memórias dela do passado. Paul D também traz muitas memórias dela, mas como também desestrutura Amada em algumas questões que eu acho que é bom o leitor descobrir sozinho. Agora, gente, Toni Morrison, nossa, é vencedor do prêmio Nobel, né? Puxa, assim, essa história, de certa forma, foi difícil, primeiro, pelo tema, porque as emoções e o que a escravidão deixa na vida da Seth, da Denver também, são coisas que eu nunca vi em qualquer livro que trate sobre o racismo, ou sobre a vida e a psicologia mesmo dos negros. Eu nunca vi nada igual. Então, como que a relação, por exemplo, eu vou citar algumas coisas, né? Como que a relação da Seth com a mãe dela diante da escravidão era uma relação que não tinha aquele sentimento que normalmente existe um vínculo de mãe e filha. Como que a Seth, quando ela também engravida, ela vai ter uma relação com a criança, de que com esse bebê na barriga, de que ela não pode se envolver, ao mesmo tempo ela não odeia e não rejeita, mas aquilo se torna algo próximo de apenas uma coisa orgânica, em que quando a Seth foge, ela tá grávida, então ela, de certa forma, ela não se desespera e nem rejeita aquela criança como empecilho, mas ao mesmo tempo ela não pode se envolver com aquela criança. Outros aspectos é como que o corpo, a percepção de corpo é diferente, e a Toni Morrison coloca narrado de uma forma em que o corpo é marcado pelas chibatadas, e o jeito que as pessoas falam que levaram chibatadas é um jeito que consegue ser poético, mas não mais duro ao mesmo tempo. Mais poético pode ser duro, mas assim, com uma certa beleza. Então, assim, eu tenho um galho nas minhas costas. Um galho nas minhas costas significa uma chibatada. O olhar, a Toni Morrison, ela não coloca o personagem para dizer, nossa, eu tô com as costas doendo, e o outro, peraí que eu vou ajudar para curar sua ferida. Ela coloca, eu tenho uma árvore crescendo aqui atrás das minhas costas. Quem olha diz assim, peraí, a gente vai podar essa árvore. Então é tudo tão de leitura, porque a gente precisa imaginar a árvore com aquelas chibatadas. A gente precisa imaginar aquilo ali. Não é dito propriamente, mas é colocado com uma certeza muito forte. A dificuldade que eu tive para ler Amada, e que eu tenho muita vontade de ler novamente mais pra frente, apesar de eu ter terminado esse livro muito na bad, porque a dureza de emoções e de falta, é um pessimismo muito grande que a gente sai dessa história, porque a gente também sabe que aqui se passa no final do século XIX e tem tanta coisa ainda. Sair também de uma situação horrorosa, que é a escravidão, para uma situação ruim, mas que é melhor que a situação horrorosa, mas a situação ruim fica, porque tem a segregação. Então tem pessoas que podem chegar, mesmo com a Seth vivendo livre, ela vai tratar aqui do assunto também, de pessoas que podem chegar no lugar que ela tá para exterminar os negros. E a minha dificuldade com essa história é que a escrita da Toni Morrison é uma
escrita que a gente vê que tem uma qualidade e um certo rebuscamento. O que é que eu tô chamando pra mim? Então, se você lê bastante livros, eu vou botar aqui um pouco a Virginia Woolf, que eu acho que tem esse elemento de escrever de uma forma um pouco rebuscada, que a gente tem que ter muita atenção. A gente se acostuma, mas não é que as palavras são difíceis, é porque a Toni Morrison, ela tá narrando o presente e ela passa pro passado sem a gente perceber muito, e ela não faz assim, cortar o capítulo para ir pro passado, então o narrador dizer, então no passado, então quando a Seth estava lá, é tudo muito misturado. Então tinha momentos que eu tava lendo uma coisa e eu não sabia se era o presente ou se era o passado. Assim como no início, eu acho que ela tem até o cuidado de colocar o presente e o passado num tempo maior de narrativa, então a gente até, aqui eu tô no presente, aqui tô no passado. Vai chegando no meio pro final da história, a coisa muda mais rápido, e isso dificulta um pouco a compreensão, mas não tira o brilhantismo da história. Uma outra coisa também que eu achei interessante é a relação da Denver, que é a filha da Seth, com a Seth. Porque a Denver, para ela não foi admitido a situação que a Seth viveu. A Seth, apesar dela ter tido a Denver durante a fuga, a Denver não se lembra do que é ser escrava, mas a Denver sabe de tudo, e a Denver sabe de coisas que a Seth fez e que a Seth viveu, e de certa forma ela tem assim um sentimento de amor e receio da mãe pelas coisas que a mãe já passou. É tudo colocado de uma forma nova para quem gosta dessa temática de escravidão. É um presente isso. Não tem como ler Amada e sair igual depois de ler Amada. Amada traz uma visão de que a gente muitas vezes percebe as emoções humanas em várias histórias que a gente pega, falando ou de escravidão, de qualquer situação de extermínio de seres humanos, em que a gente pega muito a visão, talvez aí uma visão branca, mas a visão mesmo da saída da escravidão, do dia a dia de pessoas que tiveram que refazer sua vida com as memórias e o medo de retornar àquela posição. Eu acho que eu não vou encontrar em qualquer obra. Eu acho que a gente precisa ler essa obra aqui, Amada, da Toni Morrison.